As questões que colocamos são ainda mais sérias e graves do que parecem, e deixo duas das mais gritantes, mas também talvez as mais esclarecedoras para o final desta intervenção. O que pensa o Governo fazer em relação à renovação da frota de longo curso, que terá forçosamente de acontecer, como todos sabemos, até ao final de 2015? Como está pensada a substituição das aeronaves? Com que custos? Com que financiamento? Quais aeronaves? Ou ainda, quem, com que autoridade e porquê é que no ano transato colocou ao INAC, ainda que informalmente, a hipótese de acabar com a SATA Internacional e de criar de raiz uma nova companhia aérea? Será que é este, afinal, o objetivo do Governo Regional? Acabar com a SATA Internacional, demoli-la, descredibilizá-la, fali-la e finalmente substituí-la por outra companhia ao serviço de outros interesses? O acionista da SATA, o único acionista, o povo açoriano que aqui representamos, exige respostas claras sobre estas questões. Esta interpelação até foi importante para clarificar algumas posições e essa foi clara a conclusão de que este Governo tem uma estratégia para a SATA. Todas as rotas que forem sustentáveis, todas as bases operacionais que forem sustentáveis e derem lucro, com uma perspectiva sempre de garantir melhores condições para os Açores e para os açorianos, essas devem se manter. Aquelas que são deficitárias devem fechar. E também daqui tirou-se outra conclusão, é que o maior partido da oposição continua sem ter uma proposta para a SATA, não contribui em nada para esta razão. E, portanto, contrariamente, um governo e um partido socialista que suporta o governo, que tem claramente uma estratégia e que pressupõe sempre a sustentabilidade da empresa, mas isto aqui também há que referir que, em primeiro lugar, estão os Açores e os açorianos. E é nessa perspectiva que há a revisão de obrigações de serviço público para reduzir custos de contexto, e esse é o objetivo. Claro que não estamos satisfeitos com os preços da passagem e, por isso, estamos a trabalhar no sentido de baixar esses preços. Nós temos aqui um problema grave. O que é que nós sugerimos? Nós sugerimos que os preços devem baixar de forma significativa e que a empresa seria compensada através de uma melhoria da taxa de ocupação desses serviços. Isto já aconteceu em 99, em que tivemos uma espécie de choque tarifário. Esse choque tarifário permitiu que o número de bilhetes vendidos aumentasse 17%. Eu penso que algo de semelhante poderia surgir nestas circunstâncias, até porque é outro problema que eu levantei ao longo do debate, é que neste momento uma parte muito significativa da população dos Açores não pode deslocar-se, porque pura e simplesmente afetaria o equilíbrio das contas de qualquer família ter que pagar uma deslocação para uma outra ilha. E isto significa que neste momento a SATA começa a afunilar a sua utilização apenas numa classe média alta e, portanto, numa elite açoriana de não mais de 20 mil pessoas. E, portanto, todos os restantes habitantes dos Açores não têm a capacidade de utilizar este serviço, a não ser em situações de urgência ou então em situações de deslocação por doença, por exemplo. E, portanto, neste momento é necessário que o Governo Regional possa implementar uma estratégia diferente e que isto neste momento o Governo Regional, pelo menos neste debate, não demonstrou ter novas ideias e de ter uma estratégia diferente, é mais do mesmo. Evidentemente que como está não serve aos Açores. Foram cometidos erros muito graves. Começo pela SATA Air Açores. No caso da SATA Air Açores foi feita a renovação da frota. Passaram-se de aviões de 64 passageiros, 64 lugares, para 80 lugares. O que se verificou foi que em 5 anos a taxa de ocupação baixou de 66% para 56%. Todas as vezes que um avião da SATA levanta, um Q400, em média leva 35 lugares vazios. O que significa que foi uma má opção, a oferta foi claramente excessiva para a procura que se verifica. Relativamente à SATA internacional e ao grupo SATA no seu global, o que se verificou foi que em 5 anos a SATA tem mais um avião, mais um A320 na SATA Internacional, tem mais 100 colaboradores, 111 colaboradores mais precisamente, e perdeu 200 mil passageiros, o que significa que é uma redução na sua operação de 13%. Pode-se argumentar que isso tem a ver com a crise. Simplesmente o PIT, o Programa Integrado de Transportes, apresenta nos seus anexos um movimento global dos aeroportos dos Açores, onde se verifica que a redução em 5 anos foi de 3,3%. Portanto, quando nos aeroportos dos Açores há uma redução de 3,3%, não justifica
uma quebra de número de passageiros na SATA de 13%. Portanto, foram cometidas também mais opções essas que também levam ao facto de a base da Madeira ter sido encerrada. A base da Madeira da SATA foi encerrada. Argumenta o secretário regional do Turismo e Transportes que mandou encerrar tudo o que eram rotas que fora dos Açores dessem prejuízo. A pergunta que se impõe é porque é que a TAP dá lucro na Madeira, a EasyJet dá lucro na Madeira e a SATA dá prejuízo na Madeira. Nos últimos 4 anos foram acumulados 20 milhões de euros de prejuízos com a base da Madeira e não me refiro à rota Madeira-Porto Santo, porque essa é perfeitamente residual e movimenta relativamente poucos passageiros. Portanto, foram cometidos uma série de... A gestão política que o Governo fez da SATA originou uma série de erros que nós estamos todos nós a pagar. Nós sabemos que a operação nos Açores é deficitária, Interilhas é deficitária, mas é preciso minimizar esse déficit. E as opções que foram feitas com a compra dos Dash 400 e 200 revelou-se ainda mais deficitária do que aquilo que já era anteriormente. E para isso era preciso que a SATA conseguisse bons negócios no exterior, de modo a poder financiar o déficit de exploração também, para além das indenizações compensatórias nos Açores. Isso não está a acontecer, infelizmente. Acresce por último que a gestão política do Governo manda a SATA ir buscar turistas. E manda a SATA andar a viajar pela Europa para buscar turistas, porque a promoção turística dos Açores é ineficaz. E o que se verifica é que, quando manda buscar turistas, a SATA é um transportador, não é um operador turístico. O Governo quer que a SATA substitua a ineficácia da promoção turística que o próprio Governo faz. Em rotas deficitárias, ou seja, com o déficit da operação nos Açores, com o déficit da operação nessas rotas para ir buscar turistas. Com as asneiras que foram cometidas no passado, nomeadamente ao nível da base da Madeira, com a estratégia de renovação da frota da SATA no Interilhas, claramente excessiva, como referi há pouco, tudo isso são prejuízos que se vão acumulando, são déficits que vão acumulando e, naturalmente, que nós nos preocupamos muito com a saúde financeira da SATA, situação essa que é reconhecida até por economistas insuspeitos, nomeadamente o professor Fernando Lopes, que já foi secretário regional do Governo Socialista, que afirmou que as contas de 2012 da SATA são um susto. Em primeiro lugar, não há nenhum paradigma de transporte na região. Eu acho que há um desastre de transportes na região e, sobretudo, transportes aéreos, sobretudo da SATA. E, portanto, esta SATA não serve os Açores. A SATA Internacional deixou de servir a nossa diáspora, não serve os nossos imigrantes, tem tarifas caríssimas e está praticamente sem aviões para fazer essas ligações. E é um problema sério, porque está a SATA Internacional praticamente falida. Era preciso que o Sr. Secretário aqui se escudou ao diálogo e, numa cobardia política, deixou para o último, quando os outros já não tinham tempo para lhe dar resposta, mas não disse qual é a dívida da SATA atualmente. Mas não diz porque é que a SATA Air Açores a sustentar a SATA Internacional. Mas não diz para que é que serve a SATA Internacional. Se é para servir os açorianos, os Açores e a nossa diáspora, os nossos imigrantes, ou para servir os alemães, os dinamarqueses e os franceses, talvez os espanhóis. E se é assim tão importante a SATA para o turismo, porque é que o turismo nos Açores está na desgraça que está? E, portanto, tudo isto, o novo paradigma é não haver estratégia para os transportes aéreos na região autónoma dos Açores. Eu quase que me atrevia a dizer que a SATA serve-se dos açorianos e das açorianas, mas não serve os açorianos e açorianas, o que é uma coisa extraordinária. Quando nós ouvimos o Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes, como ainda hoje, esta manhã, durante a interpelação, afirmar que a SATA está preparada para competir em termos de preços e de tarifas com as low cost, se elas vierem para a nossa região. Só há uma pergunta lógica: se está em condições de competir, porque é que não começa já a competir? Se a SATA pode competir, ou seja, fazer preços mais baixos para poder competir e, portanto, disputar às low cost passageiros, então que eu começo a fazer já. A SATA não é nossa, não é do Governo Regional, só há um acionista. A SATA só não faz o que o Governo Regional, do ponto de vista político, não quer que ela faça. Pelos vistos das duas, uma, ou o Governo quer que as low cost venham para a nossa região, e temos que pensar muito bem no que é que vamos fazer, porque a Madeira é o mau exemplo da chantagem a que os passageiros ficam sujeitos. E não quero demais lembrar que no Natal passado as low cost cobraram 500 euros por uma passagem entre o Funchal e o continente.
Funchal-Lisboa, 500 euros, ida e volta, não é de sumenos importância. Portanto, ou o Governo Regional quer as low cost, ou o Governo Regional não as quer, mas também, quando diz que é competitivo, está a mentir, porque na realidade o que ele está a fazer é explorar os açorianos e as açorianas que se deslocam entre ilhas, com os seus negócios, com as suas empresas, com os seus assuntos particulares, por motivos de saúde, por todo o direito à mobilidade que têm, seja entre as nossas ilhas, seja para fora delas. Portanto, é absolutamente urgente uma outra SATA com uma estratégia de serviço público, porque é isso que a SATA está obrigada, uma empresa pública, estamos a falar de serviço público, que sirva às pessoas e que não se sirva delas. Como ficou claramente mostrado no debate que hoje se verificou aqui na Assembleia Legislativa Regional, as únicas entidades que têm uma estratégia claramente definida para a SATA é o Governo dos Açores e o Partido Socialista, que também corrobora da visão que nós temos daquilo que deve ser a SATA para os Açores. O debate centrou-se muito naquilo que é a SATA internacional. Nós não nos podemos esquecer da SATA Air Açores, que opera no Interilhas e que tem um papel fundamental para garantir a mobilidade de todos os açorianos. Em termos de estratégia global para o Grupo SATA, aquilo que se pretende é que a SATA cumpra com aquilo que é o seu objeto social, que é servir os Açores e os açorianos, na perspectiva que lhe falei, de garantir a mobilidade e a acessibilidade de todos os açorianos, por um lado, e por outro lado, de servir de um instrumento para captar fluxos turísticos nos principais mercados emissores e de estreitar a nossa ligação com as comunidades imigrantes. No fundo, aquilo que se pretende é ter uma plataforma que una a Europa aos Estados Unidos, sendo os Açores essa própria plataforma com ligações aéreas, como disse, à nossa comunidade imigrante e aos principais mercados emissores turísticos para a região.